Top 5, semana 18 da NFL. Oh, hello. Fala, meus queridíssimos jovens maravilhosos da NFL Brasil. Pós-temporada está chegando, mas a semana 18 também deu o que falar. E eu gostaria de falar do meu top 5, as coisas que realmente me chamaram a atenção nessa última rodada da temporada. E eu começo com os Steelers e os Ravens duelando no Sunday Night Football, num jogo realmente espetacular. Para mim é a melhor rivalidade da NFL, sempre quando essas equipes se enfrentam, o jogo é especial e foi muito legal ver o Aaron Rodgers na reta final de sua carreira participando dessa rivalidade, tendo dois grandes jogos contra os Ravens, duas vitórias que impulsionaram o Pittsburgh Steelers ao título da divisão, né? E o jogo teve um pouquinho de tudo, mas o quarto período realmente foi especial. É interessante que na primeira etapa, DK Metcalf estava suspenso, não jogou, e a gente viu que o ataque dos Steelers não fez nada na semana anterior contra os Browns, mas na primeira etapa dava a impressão que o Aaron Rodgers não ia conseguir fazer muita coisa contra essa defesa sem o seu melhor recebedor. Aí o Kyle Hamilton se machucou no início do terceiro período, e o Aaron Rodgers começou a ter mais sucesso lançando bolas para os seus wide receivers, Pat Freiermuth, tight end também envolvido. No primeiro tempo, ele não teve nenhum passe completado, em bolas que viajaram pelo menos 10 jardas, 0 de 5. No segundo tempo, isso mudou para 4 de 6, ele teve 98 jardas e um touchdown. E esse touchdown aconteceu no último minuto da partida para colocar o Pittsburgh Steelers na frente. Foi o primeiro touchdown do Aaron Rodgers no último minuto de um jogo para colocar o seu time na frente desde 2018, tá? Então a gente estava esperando esse Aaron Rodgers aparecer nessa temporada e até nos últimos anos até, né? E ele foi lá e apareceu no momento mais crítico e os Steelers foram para os playoffs. Mas eu queria falar do quarto período de um modo geral que foi para lá de especial. 2 touchdowns dos Ravens de pelo menos 50 jardas, uma 4ª para 7 com o Isaiah Likely fazendo uma recepção fantástica para posicionar o Tyler Loop aí na reta final para dar a vitória para os Ravens. E ele errou, né? Mas foram vários lances especiais de Lamar Jackson e de Aaron Rodgers. Lamar que não vinha bem há um bom tempo, que perdeu o jogo da semana anterior e no quarto período ele foi lá e mostrou o seu melhor. Então a gente quer ver os melhores quarterbacks, os melhores jogadores elevando o seu nível e a gente viu isso num quarto período muito especial. 27 pontos foram anotados nesse quarto período. 14 pontos de Baltimore, 13 de Pittsburgh, mas os Steelers acabaram vencendo por 26-24, e aí eu queria falar do erro de field goal aí do Tyler Loop. Tyler Loop estava 29 de 29 em chutes abaixo de 50 jardas nessa temporada. O único erro dele aconteceu nessa partida, um chute de 44 jardas. E o Baltimore Ravens estava com a bola perto da linha lá de 25 aproximadamente da equipe dos Steelers, faltando 14 segundos e um tempo para pedir. E o Chris Boswell tinha acabado de errar um extra point, né? Poderia ter colocado os Steelers na frente por um ponto. Tinha acabado de errar um extra point. O Boswell, que é fantástico, é difícil chutar em Pittsburgh, às vezes tem esses ventos traiçoeiros. Então, se eu sou o John Harbaugh naquele momento, tenho 14 segundos e um tempo para pedir, eu tenho um running back chamado Derrick Henry, né, que teve mais do que 120 jardas nessa partida. Cara, em vez de você perder 2 jardas, porque você quer posicionar o kicker, né, então você vai recuar um pouquinho, ajoelhar bem na frente das traves, bem no meio do campo para posicionar o seu kicker, corre com a bola, tenta ganhar mais 5 jardas, em vez de você chutar um field goal de 44 jardas no meio do campo, você vai chutar um field goal de 37 jardas, talvez um pouquinho para um lado ou para o outro. Eu acho que no momento de tanta pressão, como foi esse momento, você erra o chute, seu time está fora dos playoffs, você acerta, você vence a divisão, tenta chegar o mais próximo possível da end zone, né? Para o seu kicker ter um pouquinho mais de tranquilidade, especialmente considerando todos esses fatores que eu falei, né? Vento, campo, pressão, oponente, fora de casa, frio.
e o John Harbaugh decidiu fazer o que ele fez, e o Tyler Loop acabou errando o field goal de 44 jardas, né? Um fim muito melancólico para essa temporada aí do Baltimore Ravens, que a gente achava que seria até especial, né? O time era franco favorito para vencer sua divisão, para ir para os playoffs, e acabou ficando de fora. E Aaron Rodgers emocionado depois do jogo, né? Foi legal ele na entrevista pós-jogo. Agora ele recebe mais uma oportunidade aí nos playoffs. Eu tô muito ansioso para vê-lo contra o Houston Texans na primeira rodada aí dos playoffs. Vai ser bem especial. O meu segundo destaque nessa semana 18 vai para o Jacksonville Jaguars. Óbvio que a vitória contra o Tennessee Titans era mais do que esperado. Eu tava falando de kickers, né? Que tal o Cam Little acertando um field goal de 67 jardas, né? O segundo field goal mais longo da história da NFL. Sabe quem tem o recorde? Cam Little, 68 jardas na semana 8. Tá virando uma coisa insana esses kickers no mundo da NFL, cara. Assim, um chute de 57 jardas hoje em dia é como se fosse um extra point. É uma coisa absolutamente bizarra. Mas o jeito que os Jaguars terminaram essa temporada, e Houston também, excepcional, né? Os Texans vencendo os últimos 9 jogos da temporada, os Jaguars vencendo os últimos 8. Mas eu queria destacar o Trevor Lawrence nessas últimas 6 partidas. 15 touchdowns, uma interceptação, 4 touchdowns terrestres, uma média de 270 jardas por partida. Liam Cohen fez um trabalho realmente maravilhoso com o Lawrence, que agora vai ter a chance de derrubar o melhor quarterback da pós-temporada, o Josh Allen, na semana que vem em Jacksonville. Mas é incrível, foram 13 vitórias para Jacksonville esse ano, segunda melhor marca da história da franquia. O time venceu 14 jogos e perdeu 3 em 1999, 14-2 na temporada regular, as 2 derrotas contra os Titans. E a derrota na pós-temporada foi contra os Titans. Eles só perderam para os Titans na temporada de 1999. Aquele time era muito, muito especial. E eu consigo ver o Jacksonville Jaguars também ameaçando aqui nessa pós-temporada. Seu quarterback tá jogando muito bem, seu kicker tá acertando de 65, mais do que 65 jardas, seu treinador tá numa sintonia maravilhosa com o seu elenco. Olho no Jacksonville Jaguars terminando muito bem essa temporada. O meu terceiro destaque vai pro Denver Broncos e a dificuldade que o time teve de vencer os Chargers. Isso daí não se reflete no placar, eu entendo, 19-3. É uma vitória até fácil no placar, sem sombra de dúvida. Mas os Chargers estavam descansando 14 titulares. Todos os linebackers dos Chargers estavam descansando. Os 2 safeties titulares estavam descansando. Denver precisava da vitória para garantir a cabeça de chave número 1 e não conseguiu anotar um touchdown contra o rival. Foram 4 field goals no ataque, eu digo, porque teve uma interceptação retornada para touchdown aí do Jaquan McMillan, tá? Então, eu esperava muito mais de Denver. Eu esperava um jogo parecido com o que eu vi no ano passado, quando o Kansas City descansou todos os seus titulares contra os Broncos em Denver e os Broncos venceram por 38-0. Eu estava esperando algo parecido e não aconteceu. Foi um jogo difícil aí pro ataque de Denver. O Bo Nix teve apenas 141 jardas. Os running backs correram 23 vezes para 67 jardas. É uma média de menos de 3 jardas por corrida nessa partida contra os Chargers, né? E aí no ataque também, Justin Herbert não jogou, 4 titulares da linha ofensiva não jogaram, O'Marion Hampton não jogou, Quentin Johnston não jogou, Ladd McConkey não jogou. Então basicamente o ataque todo, né, era o ataque reserva, basicamente. O ataque titular todo basicamente estava fora e a defesa fez o seu trabalho, se deu apenas 3 pontos, teve interceptação retornada para touchdown, sacou o quarterback 4 vezes, maravilha. Mas o ataque, que tem tido seus altos e baixos, me preocupa um pouquinho aqui pensando em pós-temporada. Então, qual o Denver Broncos que vai aparecer aqui nos playoffs? O time tem folga na primeira rodada, possivelmente 2 jogos em casa, tem tudo para ir para o Super Bowl.
Mas se repetir essa performance, né, Bo Nix apático, né, Courtland Sutton, uma recepção para 5 jardas, aí eu acho que os Broncos vão ter muitas dificuldades na pós-temporada. Vamos ver o que acontece. O meu quarto destaque, e eu queria fazer um top 5 também dos meus jogos favoritos da história do estádio. O meu quarto destaque vai para o último jogo da história do Highmark Stadium. Okay. Estádio do Buffalo Bills, construído em 1973. E que vitória marcante aqui contra o New York Jets, 35-8. Os Jets tiveram 122 jardas. Olha só, foram 470 jardas no ataque, 122 jardas para os Jets, 470 para o Buffalo, óbvio. Uma diferença de 348 jardas, que foi a segunda maior diferença num jogo da história do Highmark Stadium. Os Bills também venceram os Jets em 2022 e tiveram 371 jardas a mais, né? E foi muito legal ver o Mitch Trubisky com 259 jardas e 4 touchdowns. Mas posso te falar uma coisa? Era a chance do New York Jets de finalmente conseguir uma interceptação. Você está enfrentando o Mitch Trubisky. Você tem que terminar com pelo menos uma interceptação. Nenhuma interceptação, não nesse jogo. Nenhuma interceptação na temporada para o New York Jets. Que coisa bizarra, que coisa mais fútil esse time de Nova York. O Ty Johnson, que jogou nos Jets de 2020 a 2022, teve seu primeiro jogo de pelo menos 2 touchdowns. Mas eu tenho muitas memórias, muitas lembranças carinhosas aí do Highmark Stadium. Infelizmente, eu nunca consegui ir lá no Highmark, sempre quis ver um joguinho lá, né? Mas aquela torcida é simplesmente maravilhosa, aqueles jogos com neve, vento, né? São muito especiais. Eu gostaria de falar de algumas partidas que me marcaram muito e que me chamaram muita atenção. E eu começo na partida de 5-1, né? Número 5, eu vou de Buffalo Bills nos playoffs de 2022. Buffalo Bills nos playoffs de 2022. Uma vitória contra o Miami Dolphins por 34-31, num jogo em que os Dolphins sacaram o Josh Allen, acho que 7 vezes, teve touchdown defensivo, teve grande retorno de punt, mas teve vitória do Buffalo Bills, né? Com os Bills vencendo o jogo aí, garantindo a vitória na reta final, com a defesa aparecendo, e foi uma boa virada, né? Miami teve a chance de vencer o jogo e Buffalo venceu por 34-31. O meu quarto jogo favorito lá no Highmark Stadium aconteceu também em 2022, na reta final da temporada, tá? O Buffalo Bills venceu o Miami Dolphins por 32-29, anotando os últimos 11 pontos da partida nos últimos 9 minutos, também conseguindo uma virada, tava nevando, foi um jogo de horário nobre, um jogo que eu comentei, que foi muito, muito especial para mim, e os Bills conseguiram uma vitória por 32-29, com ótima performance do Josh Allen na reta final. Jogo com neve é sempre muito, muito legal. O meu terceiro jogo favorito que aconteceu lá em Buffalo, aconteceu no ano passado, na semana 9, uma vitória do Buffalo Bills contra a equipe do Miami Dolphins, por 30-27, num jogo em que Tyler Bass quebrou o recorde da franquia com um field goal de 61 jardas no estouro do relógio. Isso logo depois de um touchdown dos Dolphins no último minuto e uma interferência do ex-jogador do Buffalo Bills, Jordan Poyer, que jogava no Miami. Não foi uma interferência, foi uma falta pessoal, 15 jardas, numa terceira descida, dando vida nova aí pro Buffalo, e aí os Bills foram lá e venceram o jogo com um field goal fabuloso de 61 jardas do Tyler Bass. Absolute cinema, muito emocionante, um jogo muito, muito legal. Buffalo 30-27 em cima do Miami Dolphins. O meu segundo jogo favorito vai para uma partida que aconteceu
nos playoffs de 1995, em que o Buffalo Bills correu para 341 jardas, com um jogo muito especial do Thurman Thomas, né? E esse jogo, coincidentemente, foi contra o Miami Dolphins. Uma vitória por 37-22 nos playoffs, num jogo que eles estavam vencendo por 27-0, indo para o quarto período. Lembro com muito carinho dessa partida. E o Thurman Thomas, camisa 34, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, amassou a equipe que ele realmente adorava amassar. E o meu destaque, meu jogo número 1, né, o mais especial que eu já vi lá em Buffalo, aconteceu nos playoffs de divisão de 1990, uma vitória por 44-34, com o Thurman Thomas passando das 100 jardas, Andre Reed passando das 100 jardas, James Lofton passando das 100 jardas, e o Buffalo Bills foi pro punt uma vez apenas naquela partida e venceu o Miami Dolphins por 44-34, né? Então esse estádio já viu alguns jogos muito fantásticos, eu vi jogos maravilhosos também, e esse é o meu top 5 dos jogos mais marcantes que eu mais gostei de ver, de Jim Kelly, Josh Allen, e Thurman Thomas, e Andre Reed, Cornelius Bennett, Darryl Talley, Bruce Smith, atletas fantásticos e grandes vitórias aqui nesse top 5 dos jogos que mais me emocionaram. E meu último destaque da rodada vai para a grande vitória do Seattle Seahawks em cima do San Francisco 49ers para garantir a primeira posição da conferência e folga na primeira rodada. Aí eu falo de uma vitória, foi apenas 13-3, o Seattle deixou muita carne no osso, deveria ter sido uma vitória por pelo menos uns 17 pontos, para te falar a verdade, mas Seattle venceu e venceu de forma contundente, se a gente olhar nos números. 23-9 em primeiras descidas, 361 jardas a 173, 38-22 em minutagem, né, de posse e, cara, 180-53 em jardas terrestres. O Christian McCaffrey teve 23 jardas terrestres nessa partida, né? Uma coisa realmente impressionante. Brock Purdy foi pressionado em 38% dos seus recuos, que foi o segundo maior percentual aqui dessa temporada. Então, do início ao fim, o Seattle Seahawks realmente dominou a equipe do San Francisco 49ers. O Jackson Smith-Njigba termina com 1.793 jardas, a 8ª melhor marca da história da NFL e a melhor marca esse ano. Mas eu só queria destacar aqui que eu gostei muito, não só nessa partida, mas durante a temporada regular, dessa defesa do Seattle Seahawks, que evoluiu demais na segunda metade da temporada passada e esse ano foi realmente dominante e mostrou suas garras aqui nessa vitória contra a equipe dos 49ers. A grande questão é que Sam Darnold, 198 jardas nessa partida, acertou 20 de 26 passes, não atrapalhou, também não ajudou muito. A grande questão é qual Sam Darnold que vai aparecer nos playoffs para a equipe de Seattle. Então a gente fica com o pé atrás, porque a gente ainda não viu esse quarterback brilhando nos jogos mais importantes. Ele não brilhou nessa partida. Poderia ter jogado um pouquinho melhor, mas Seattle administrou lá o relógio, correu muito bem com a bola, defendeu muito bem, não teve que pedir muito aí do Sam Darnold. Na pós-temporada, provavelmente vão pedir um pouquinho mais. E aí qual vai ser a resposta do Darnold? Isso é algo pra gente ficar de olho. Ok, my dears? Então, semana 18 realmente deu o que falar. Vamos ver o que acontece aí na primeira rodada dos playoffs. Falamos em breve aqui na NFL Brasil. Deixe seu like, deixe seu comentário. E é isso aí. Grande abraço a todos vocês. Tchau!